Olá, sejam bem-vindos à nossa aula Estudo de Caso da disciplina Teoria dos Jogos. Sou o professor Sidney Silvério e nós preparamos um estudo baseado no mercado automotivo, algo que aconteceu lá na Europa, envolvendo a Fiat e também a Ford. Então essas duas grandes montadoras mundiais, dois grandes players no setor automotivo, nós vamos então olhar para as estratégias de teoria dos jogos, uma vez que teoria dos jogos é exatamente isso, é a ciência das estratégias. Para aqueles que já estudaram ou leram as unidades do nosso livro didático, então nós temos jogos cooperativos e jogos não cooperativos. Nós temos jogos sequenciais, jogos repetitivos. Então existem várias nuances, várias características que envolvem o processo decisório. Então, dada a estrutura de mercado em que o player, em que a empresa, a firma, ela está inserida, então nós temos, a partir, portanto, do oligopólio ou da concorrência monopolística, se há poder para influenciar o preço final de venda ou não, se é possível capturar o excedente do consumidor ou não. Então, os empresários, os conselhos deliberativos das sociedades anônimas, eles vão então montar várias ações e reações, as suas matrizes de payoff, que são os resultados possíveis, dada a ação e a reação. Então nós temos o mercado seria, por exemplo, a pizza, e aí cada montadora tem um pedaço dessa pizza, que nós chamamos de market share ou de participação de mercado. Então é um mercado altamente concentrado, é um mercado de oligopólio, é um mercado em que a empresa, ela geralmente opta por um jogo baseado em diferenciação de produto e não retaliação ou canibalismo indo para uma guerra de preços. E no que eu preparei para vocês na aula de hoje, isso vai ficar muito claro, isso vai ficar muito evidente. Bom, então baseado nessas duas montadoras que duelaram lá no ano de 2004 para o mercado britânico. Então nós vamos observar que a Ford, ela acaba tendo um erro de projeto. Se há algo que o gestor ele não pode jamais errar, é exatamente a estimativa de demanda. Então eles erraram na estimativa de demanda para o mercado britânico, para um dos seus modelos, e isso leva o Conselho Deliberativo da Ford a tomar uma decisão muito radical para o mercado britânico, que é um generoso desconto para tentar vender um produto que houve um erro na estimativa de demanda. E a partir da ação da Ford, nós vamos verificar que a Fiat, ela para manter a sua participação de mercado, para manter a sua rentabilidade, ela também estará reagindo. Então esse processo de ação e reação, dadas as nuances de teoria dos jogos, é o que nós vamos trazer à luz de uma evidência empírica para esta experiência de fato que aconteceu em 2004, lá no mercado britânico, envolvendo essas duas grandes montadoras, a Ford e a Fiat. Então o objetivo da nossa aula Estudo de Caso de hoje além de apresentar as teorias de jogos econômicos que estão aí nas 5 unidades do nosso livro didático, nós vamos olhar para a evidência empírica envolvendo Ford e Fiat e a grande decisão a ser tomada, o grande dilema da Fiat a partir da ação da Ford. Ela também vai reduzir o preço dos seus veículos ou ela vai adotar um outro tipo de estratégia para a sobrevivência no mercado, mantendo a sua rentabilidade e a participação. Então a gente começa, antes de apresentar aí os fatos, dados e também as ações e reações, dada as características, a anatomia da nossa teoria de jogos, a ciência das estratégias, vai ficar muito claro que no mundo corporativo ou a empresa, a firma, ela tem uma estratégia muito bem definida para as suas ações de venda no curto, médio e longo prazo, ou ela fará parte da estratégia de uma concorrente.
Então aqui é interessante a reflexão da nossa aula estudo de caso, uma frase de Ricardo Teixeira: a reação dos concorrentes ao movimento estratégico pode ser agressiva. Então nós percebemos que nesse mercado de oligopólio, em que você tem poucas empresas que dominam a maior proporção da produção e da venda de veículos automotores, ele tem, dadas as suas características da microeconomia, a possibilidade muito forte de capturar o excedente do consumidor e também de ter um poder considerável, um poder também forte para a determinação de preço. Por isso que quando você observa propagandas de montadoras tentando vender determinado modelo de veículo, a ideia é mostrar diferenças do produto. Então a diferenciação de produto acaba sendo a principal característica. Não é comum numa estrutura de forte poder de influência sobre o preço, como é o setor automotivo, os players, os jogadores adotarem um jogo em que há uma guerra de preços. Então o que eu vou apresentar para vocês aqui na aula de hoje é algo que não é muito normal e corriqueiro a gente verificar em estruturas de oligopólio, tá? Por isso que eu chamo a atenção de vocês. É o desespero de uma das montadoras que errou no seu PDN, no seu plano de negócios, para um determinado modelo, destinado a atender demanda do mercado britânico. Então, a partir desse erro da estimativa de demanda, bate um desespero porque os estoques começam a aumentar e, para vender, a Ford acaba tomando uma atitude muito agressiva. E, obviamente, que as concorrentes, elas não vão ficar de braços cruzados. Então, a gente vai também analisar a reação da Fiat a partir dessa ação da Ford. Bom, quando nós olhamos para a teoria microeconômica, nós temos algumas características importantes, né? Uma delas, que eu já tenho frisado desde o início da nossa aula de estudo de caso, é a questão da estrutura do setor automotivo ser de oligopólio. Então, no oligopólio, nós temos poucas empresas que vão dominar uma parcela significativa do mercado. Então, a participação de market share, ela está a maior proporção na mão de uma quantidade pequena de empresas. Nós temos aqui no oligopólio o produto podendo ser diferenciado ou homogêneo, e a principal característica são barreiras à entrada de novos jogadores, que seriam novas montadoras, ou até mesmo a saída de montadoras já instaladas. Então, barreiras à entrada e saída, e somando tudo isso, nós podemos afirmar, com base na teoria microeconômica e também à luz da teoria de jogos econômicos, que as montadoras fazem parte de um mercado de oligopólio e que elas têm uma influência muito grande na formação de preços. Por isso que vocês, quando vão consultar um modelo, por exemplo, básico, um sedã ou até mesmo qualquer outro utilitário, de montadora para montadora, os preços eles oscilam muito pouco. Então essa rigidez de preço, ela é inerente à estrutura de oligopólio em que as montadoras estão inseridas. Então, quais serão as prováveis reações de montadoras concorrentes? Aqui a gente vai analisar a reação da Fiat face à decisão muito radical tomada pela Ford. Então, eu trago aqui dados desse setor, dados globalizados. Então, aqui nós temos o quantitativo de veículos fabricados por montadoras para o ano de 2019. Então, a líder mundial foi a Volkswagen. Então, nós temos aqui, com mais de 10 mil unidades, 10 milhões de unidades produzidas. Em segundo lugar, a Toyota. Diga-se de passagem, o veículo mais vendido é o Corolla. E as duas empresas que fazem parte de ação e reação do nosso estudo de caso de teoria dos jogos, nós temos aqui a Ford, que está como a sexta maior produtora de veículos do mundo, e o grupo Fiat,
que está na 8ª posição com dados de 2019. Mas percebam que, olhando a produção de veículos pela Ford e pela Fiat, o grupo Fiat, nós temos que eles estão entre 4 e 5 milhões de unidades produzidas. Então são dois players com características parecidas em termos de plano de marketing, estratégias de venda, e por isso que a ação da Ford ela terá uma reação também imediata da Fiat para o mercado britânico, ok? Então o ano é 2004, mês de setembro, então nós estamos aqui no final de 2004. Então a Ford ela faz a avaliação do modelo destinado ao mercado britânico, então o Ford C-Max, e ela percebe que houve um erro na estimativa de demanda. Os pátios estão aumentando dia a dia a quantidade produzida, estocada, e não se vende. Então é um veículo com modelo específico, um veículo movido a diesel, e quando a gente olha para o mercado britânico, o lado de direção do motorista é um lado invertido para a maioria dos países do mundo. Então você tem algumas características específicas para o mercado britânico. E ao errar a demanda, a Ford ela acaba tomando, portanto, uma decisão estratégica muito forte, muito radical, que é conceder um desconto generoso de 25% para tentar aumentar o nível de vendas, ok? E é esta a ação tomada por uma empresa que sabe que atua no oligopólio, que já tem, portanto, aí, as características da teoria microeconômica que eu já mencionei. Mesmo sabendo de tudo isso, bateu o desespero e eles tomaram, portanto, essa decisão. Para vender aquilo que está estocado, nós vamos conceder um generoso desconto de 25% para tentar desovar os veículos produzidos. E para ilustrar, eu quero compartilhar com vocês um breve comercial do modelo Ford Focus C-Max 2004, que é exatamente o produto do nosso estudo de caso de teoria de jogos. Então vamos assistir para que você acompanhe também e visualize o produto que nós estamos analisando aqui numa estratégia muito radical adotada pela Ford, que é a concessão de 25% de desconto no ano de 2004 para tentar vender um produto que estava com a sua saída difícil de acontecer. Então vamos assistir. O Focus C-Max tem o melhor comportamento, a melhor qualidade de construção e o motor mais interessante, a revista Turbo. Espaço, flexibilidade e dinamismo. Luxwoman. Os 109 cavalos do motor 1.6 TDCi são um trunfo. Automotor. Ford Focus C-Max. Até 31 de março com ar-condicionado em toda a gama. Qualidade em todos os sentidos. Bom, pessoal, então feita aí a contextualização, mostrando para vocês o produto, que é o case desse estudo, nós vamos então agora olhar para a reação da Fiat. Pelos números de produção de 2019, vocês puderam perceber que a produção da Ford e da Fiat ela é um pouquinho superior a 4 milhões de unidades no ano, ok? Bom, a Fiat, ela, portanto, para manter as suas vendas, a sua rentabilidade, ela começa então a analisar e construir a sua matriz de payoff ou as suas matrizes de payoffs, que são matrizes de resultado, usando, por exemplo, MATLAB, Scilab, Octavio, qualquer outro programa de funções matemáticas parrudos, para então, dadas as informações de ação e reação, dadas as informações do mercado automotivo para a região em que está inserida a Inglaterra. Então nós temos aí o mercado britânico,
serão disputados por essas duas montadoras. A Ford tomou a sua decisão e agora a Fiat coloca as informações, planilha essas informações, gera as matrizes de resultado e começa, portanto, a construir o arcabouço aí para o processo decisório. E aí a Fiat, ela, em vez de ir para uma guerra de preços, que ela sabe que será prejudicial a todos os players do mercado, não é salutar, uma vez que esses produtos acabam tendo a elasticidade de preço da demanda tendendo a uma elasticidade inelástica, ok? Em que o preço por si só muitas vezes não é a principal variável a ser levada em conta pelo consumidor. Então o consumidor está olhando a questão da reputação da marca, a questão da qualidade, a questão da durabilidade, das diferenciações do produto. Então a Fiat, de uma forma mais racional, uma vez que ela aqui não tem um erro primário de estimativa de demanda, então ela está tão somente analisando a decisão tomada pela Ford e ela vai reagir. Então ações e reações é o que acaba acontecendo diariamente no mundo de business, no mundo corporativo. E aqui a gente está analisando o setor automotivo. Então a Fiat, ela vai passar a colocar como foco a redução de custos para manter a sua parcela no mercado. Então ela vai otimizar o uso dos recursos escassos e ela passa, portanto, com essa estratégia a reagir a uma ação tomada pela Ford. Bom, obviamente que não existe apenas a Fiat e a Ford nesse mercado. Então a ação inicialmente tomada pela Ford levou a uma reação da Fiat que, como consequência, estará levando, via efeito dominó, impactos para toda a cadeia produtiva do setor automotivo para o mercado britânico. Então isso tem reflexos e consequências sobre as demais montadoras, como a Volkswagen, como a Toyota, Honda, General Motors e outras. Principalmente ali no continente europeu, nós temos as montadoras francesas também que são fortes e elas vão olhar agora a ação deliberada e tomada pela Ford, a reação da Fiat diante de um desespero da Ford, dando 25% de desconto para vender um produto que está difícil a sua comercialização, ok? E as outras montadoras vão, a exemplo da Fiat, pegar as informações do mercado, o tamanho do mercado, a participação atual de cada uma dessas empresas, o market share, e vai olhar para a sua estrutura de custos e tomar também as suas decisões. Muitas vezes, numa estrutura de oligopólio, você pode não reduzir o preço. Foi uma estratégia que a Honda adotou para o mercado brasileiro alguns anos atrás, para o Honda Civic. O Honda Civic no Brasil, a Honda, ela tomou uma decisão estratégica de majorar o preço, de colocar o preço lá em cima, porque ela apostou na qualidade do produto, na reputação da marca, na diferenciação do produto, e sabendo, dada a teoria microeconômica, que é uma estrutura de oligopólio. E para o Brasil, anos passados, verificou-se que a rentabilidade melhorou e aumentou. Então, numa estrutura de oligopólio, em que o produto tem uma elasticidade de preço da demanda, tendendo a demanda inelástica, não é racional, não é estratégico do ponto de vista da rentabilidade, da lucratividade, ir para uma guerra de preços. Tanto que a Fiat, ela olha a questão da sua estrutura de custos, a redução de custos, e as outras empresas também estarão olhando todas essas informações, todas essas características e gerando as matrizes de resultado, as matrizes de payoff. Então, uma árvore de decisão sendo construída usando, a partir das informações, dos dados,
que são disponíveis, obviamente, né, por essas empresas, elas têm acesso a essas informações e aí elas conseguem usar a teoria dos jogos, criando árvores de decisão, olhando para jogos cooperativos, não cooperativos, jogos repetitivos, jogos sequenciais, olhando para o dilema dos prisioneiros. Então, olhando também, né, as possibilidades que nós temos dos modelos de oligopólio, de concorrência imperfeita. Um deles é o modelo, por exemplo, de Stackelberg, que é baseado na vantagem de ser o primeiro. Então, de repente, a Ford tomando a iniciativa radical de reduzir os preços, né, deste modelo, o Ford C-Max para o mercado britânico, de repente ela tem atingido os seus objetivos. Foi uma ação radical, uma estratégia muito ousada e que, por ser a primeira a tomar a decisão e implementar, colocar em execução, de repente ela tenha conseguido atingir os seus objetivos. E a partir dela, aí você tem as reações. Então, o que nós apresentamos até agora para vocês foi exatamente a reação da Fiat, que olhou para a sua estrutura de custos, focando redução de custos. E as outras montadoras também não ficaram atrás. Assim como nós já ilustramos para a montadora Ford com um modelo que é o foco do nosso estudo de caso, a gente também vai compartilhar com vocês um breve comercial apresentando um dos modelos mais vendidos da Fiat no continente europeu. Então, vamos apresentar aí para vocês esse modelo para que você fixe, né, as estratégias de venda das duas grandes montadoras atuando no mercado britânico. Vamos assistir. Guarda il mare quanto è bello, ispira tanto sentimento, come quando tu mi pensi, ti risvegli e fai sognare. Guarda un po' questo giardino, guarda il mare quanto è bello, ti risvegli e fai sognare. Guarda un po' questo giardino, il sapore delle arance, Let's have some fun. Sexy people all around the world. Let's have some fun. The next wave of Italians has come to America, and they've come to party. The Italian-designed Fiat 500. Let's have some fun. Bom, pessoal, com a demonstração destes produtos, um produto da Ford, um produto da Fiat, a gente observa que as propagandas, as estratégias de marketing dessas duas montadoras para os produtos analisados, o foco é despertar a diferenciação do seu produto, atrair o consumidor por essa característica que é inerente à rigidez de preços da estrutura de oligopólio em que essas duas grandes empresas, duas grandes montadoras estão inseridas. Bom, avançando, nós vamos agora fazer um resumo, um sumário de tudo aquilo que passamos até agora nesse estudo de caso envolvendo produtos destinados ao mercado britânico no ano de 2004, envolvendo a Ford, que tomou a primeira decisão, a ação, e na sequência nós tivemos a reação da Fiat, olhando para a participação de mercado, o market share, olhando para a rentabilidade, olhando para a lucratividade, olhando para a estrutura de custos, olhando para a otimização gerencial dos recursos escassos. Bom, a primeira consideração que a gente faz, toda empresa ao tomar uma decisão estratégica, ela precisa levar em conta a reação da concorrência. Em algumas situações,
É possível você conversar com o seu oponente, é possível você conversar com outro jogador e você tentar um acordo, ok? A teoria microeconômica, ela diz que na estrutura de oligopólio, de concorrência imperfeita, a cooperação ela é melhor do que você ir para a retaliação, você ir para uma estratégia predatória, você ir para uma guerra de preços. Então, cooperar é melhor do ponto de vista da rentabilidade e da lucratividade. Quando a gente olha para o dilema dos prisioneiros, que é um modelo clássico de teoria de jogos, que você estuda nas primeiras unidades do livro didático, nós temos uma situação em que dois prisioneiros são colocados em celas separadas, eles não têm comunicação entre si e eles precisam simultaneamente tomar uma decisão. Se eles vão assumir o crime ou se eles vão negar a autoria do crime. Então, dependendo da decisão de um, existe impactos diretos sobre o outro prisioneiro, sobre o outro jogador. No mundo corporativo, no mundo de business, no mundo de negócios, a ideia é a mesma. Então, a decisão estratégica de uma empresa vai impactar sobre a outra ou outras empresas, sobre o outro jogador ou outros jogadores. Mas, para a concorrência imperfeita, que são os modelos ou estruturas de oligopólio e concorrência monopolística, que há poder para influenciar o preço final de venda, que há a possibilidade de capturar o excedente do consumidor, que há barreiras à entrada e saída de novos players, de novas firmas, de novos jogadores, nós temos que a cooperação ela acaba levando a resultados mais amplos, duradouros e perenes. Então, uma segunda consideração que nós fazemos aqui ao término desse estudo de caso é responder essa pergunta, né? Compensa cooperar, retalhar ou ignorar a ação do concorrente? Como o oligopólio, você tem grandes players, grandes jogadores, não dá para você ignorar a ação de um grande player. Então, você vai reagir a essa ação. Agora, essa reação não necessariamente vai na direção da retaliação. Então, quando você olha para as economias mundiais, então você tem Estados Unidos, a maior economia do mundo, um PIB de 21,5 trilhões de dólares. A economia da China, a segunda maior economia do mundo, um PIB de 13,5 trilhões de dólares. É constante, ou pelo menos nos últimos anos, foi constante uma guerra cambial, uma guerra comercial entre essas duas grandes nações. De ambos os lados, medidas de retaliação, no sentido de prejudicar as fabricantes, as produtoras de ambas as nações. Isso acabou prejudicando o produto interno bruto mundial, isso acabou dificultando o comércio exterior, o comércio internacional das demais nações do mundo. Uma vez que se você soma o PIB dos Estados Unidos e da China, mais Japão, que são as três maiores economias do mundo, a gente está falando de uma riqueza superior a 50% do total produzido no mundo. Então ali foi difícil de Estados Unidos e China entenderem que a cooperação é melhor do que a retaliação, quando a gente está lidando com grandes players que dominam o mercado, com grandes players que têm o poder na formação de preço do produto final. E uma terceira e última consideração que nós fazemos nessa aula de estudo de caso, de teoria dos jogos, olhando para o setor automotivo britânico e a ação de Ford, a reação de Fiat e dos demais players do mercado, ok? Então, o que nos ensina a teoria microeconômica sobre as estruturas com grau elevado de poder de influenciar o preço? Então, a teoria microeconômica diz que essas empresas têm poder de formar preço, essas empresas têm a capacidade de capturar o excedente do consumidor. Quando eu falo de excedente do consumidor, pessoal, só para vocês entenderem,
Então vamos imaginar que você compra um bilhete aéreo com 30 dias de antecedência. Vamos imaginar na tua cidade até a capital Brasília. E você conseguiu um bilhete por R$300. Bom, no mesmo dia, no mesmo voo, uma outra pessoa com 3 dias de antecedência apenas acaba comprando também um bilhete. Só que essa pessoa acabou pagando R$1.000. Então você e a outra pessoa estarão viajando no mesmo voo, com o mesmo serviço de bordo, mas você pagou R$300 porque comprou com antecedência. Então você pagou um preço competitivo. A segunda pessoa que, vamos imaginar, por questão de trabalho, questão de óbito na família, doença, foi obrigada a viajar e comprar essa passagem 3 dias antes. Pagou R$1.000. Quando eu falo de excedente do consumidor, é a diferença do preço competitivo para o preço que houve uma discriminação e foi, portanto, para um outro consumidor vendido a maior. Então, 1.000 menos 300, R$700 seria o excedente do consumidor neste exemplo que eu acabei de mencionar. Quando a gente olha para as montadoras, como elas atuam na estrutura de oligopólio, concorrência imperfeita, então há um grau elevado de possibilidade de influenciar no preço. Estas montadoras também podem e fazem a captura do excedente do consumidor, que é aumentar a lucratividade, aumentar a rentabilidade. Guerra de preços é a melhor alternativa para a concorrência imperfeita? Não, nananina, não, jamais. Por isso, pessoal, quando vocês analisam, por exemplo, o setor aéreo brasileiro, então durante muito tempo, até 2008, nós tivemos basicamente um duopólio entre a TAM e a Gol, que tinham 95%, 97% de market share, de participação de mercado. Apesar de não ser explícito, porque pela lei brasileira antitrust é crime você fazer um cartel ou você criar um jogo cooperativo explícito, legalizado, né, colocar no papel, isso seria caracterizado pelo CAD como um crime contra a concorrência, um crime contra o consumidor. Então isso não é explícito, mas alguns dizem que possivelmente, dada as características desse duopólio antes de 2008, quando entrou a Azul Linhas Aéreas no mercado brasileiro e começou a ter uma concorrência um pouquinho maior, mas que não deixa de ser uma estrutura de oligopólio, ainda continua. Você tem agora a Gol, a TAM e a Azul. Somando as três, você ainda continua com mais de 90% de market share, de participação de mercado. Então, as empresas aéreas, elas entendem que cooperar é melhor do que retalhar. Quando você olha o sistema financeiro, bancos, vai na mesma direção, telefonia móvel, telefonia fixa. Então, existem vários segmentos de atividade econômica que estão na concorrência imperfeita, que entendem, pela teoria microeconômica e pelas características de teoria dos jogos, que a guerra de preços não é a melhor alternativa. Seria a pior alternativa possível do ponto de vista do acionista, do ponto de vista da empresa, ok? Para nós consumidores, as melhores estruturas seriam a de maior concorrência, obviamente, que aí você teria um preço mais competitivo, você não teria que ceder, né, o seu excedente de consumidor para aumentar o lucro das firmas que têm um forte poder de influenciar o preço, que são as estruturas como a que nós estudamos hoje, de oligopólio para o setor automotivo britânico, envolvendo a ação da Ford, a reação da Fiat e as consequências, os efeitos sobre toda a cadeia produtiva automotiva que atende este mercado na Europa. Bom, pessoal, estamos chegando ao término desta aula de estudo de caso. Espero que vocês consigam, com este exemplo, com essa evidência empírica, fazer links com os conceitos e conteúdos teóricos do nosso livro didático. Forte abraço a todos, vida longa e próspera. Até uma próxima oportunidade.